Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui para terminar de falar sobre temporários e empresa de trabalho temporário, trabalhador temporário, empresa prestadora de serviço, trabalhadores prestadores de serviço, tomadoras e contratantes. Análise da Lei 6.019, item por item que nós vínhamos fazendo. Como eu disse a vocês no início da aula, sugeri que dividisse aí seu caderno meio a meio, metade de cá, trabalho temporário, metade de lá, empresa prestadora de serviço. E o que vimos na primeira parte da aula até agora, nós estávamos trabalhando em cima dos conceitos do trabalho temporário. E foi exatamente quando chegamos na definição de empresa prestadora de serviço que nossa conversa foi interrompida. Então, é daí que nós vamos partir. Nós estávamos exatamente aqui no artigo 4º, que no caput definiu a ETT, a empresa de trabalho temporário. E a partir do quarto A, nós vamos sair do lado do temporário e vamos migrar para o lado da prestadora de serviço. Diz o artigo 4º A, que se considera, ou melhor, considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal, a uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a execução. Notem que o artigo 4º A está com redação dada pela Lei 13.467 e não pela 13.429, que foi a de março. Essa redação foi dada pela Lei da Reforma Trabalhista. É interessante dizer porque quando a Lei 13.429 foi publicada, houve um auê na comunidade jurídica, na sociedade, na mídia, nos jornais, enfim, dizendo que a 13.429 tinha autorizado a terceirização de atividade fim, o que não é verdade. O legislador tentou, mas não conseguiu. Olha só o que ele dizia no artigo 4º A, que está revogado, com a redação que foi dada pela 13.429 e que saiu de vigência em poucos meses. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Uma prestadora de serviço é uma empresa que presta para outra um serviço determinado e específico. Falou alguma coisa de atividade fim e atividade meio? Não. Então, com essa expressão aqui, não havia ainda sido, né, alterada a tradição, o entendimento da súmula 331, que só permitia terceirização em atividade meio. Aqui, pelo que tinha no 4º A, não. O 4º A da reforma trabalhista já tem uma sinalização aqui, a primeira de algumas que nós vamos ver na lei, quando ele fala que a prestação de serviços é a transferência feita pela contratante, olha aqui, ó, contratante e contratada, contratante e a empresa prestadora de serviços. Essa, a contratante, transfere para outra, esse transferir dá a impressão que tem um movimento daqui para cá, mas ela transfere o quê? A execução de uma atividade. Então, ela fala, ó, isso que, mas essa atividade é feita aqui. Então, ela fala, olha, aqui dentro tem uma atividade que eu permito que você, contratada, exerça por meio dos seus trabalhadores, né? Então, é a transferência que a contratante faz da execução de qualquer atividade, aí já veio algo aqui um pouco mais significativo. Inclusive sua atividade principal. Opa, quando falou inclusive atividade principal, já dá para enxergar aqui algo que vai além da atividade meio. A atividade principal seria atividade fim, né? E a contratante transfere essa execução de serviço para uma pessoa jurídica de direito privado. Então, prestadora de serviço é empresa, não pode ser pessoa física também. E essa pessoa jurídica tem que ter capacidade econômica compatível com a execução. A gente vê muitas vezes situações de terceirização em que a contratada, a prestadora de serviços, é uma empresa inidônea, cobra um valor michuruca lá para uma prestação de serviço que você sabe que ela não vai ter condição de prestar o serviço por aquele preço, que não paga nem o salário da turma, muito menos a empresa ter o lucro que precisa ter. Então, já é uma demonstração de que realmente é uma precarização total, eles vão receber aquele dinheiro, não vão pagar os trabalhadores, vai ficar todo mundo a ver navios. Então, a capacidade econômica é uma preocupação importante,
para que a prestadora de serviço realmente seja uma empresa idônea. Seguindo aqui no quarto A, a partir de agora eu estou tudo do lado da prestação de serviço. Olha lá. Empresa prestadora de serviços, a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Eu vou parar aqui porque você já deve ter se familiarizado com essa expressão, contrata, remunera e dirige. Na verdade, isso remete lá ao artigo 2º, na definição de empregador, que fala, né, que empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Com isso, está se dizendo no parágrafo 1º que os prestadores de serviço são empregados da prestadora de serviço. Essa aqui, contratante e prestador de serviço. Os prestadores de serviço são empregados da empresa prestadora de serviço, é ela quem contrata, remunera e dirige. Ou ainda, aí é coisa típica, né, do direito do trabalho do ano de 2017, ou ainda, a prestadora de serviço, se não contrata, remunera e dirige o trabalho, né, realizado por seus trabalhadores, ela pode subcontratar outras empresas para a realização desses serviços. Nossa, então eu tenho uma empresa contratante que contrata esta outra empresa para prestar serviço lá. Em princípio, isso era ilegal, aí permitiram para temporário, permitiram para vigilância, permitiram para atividade e meio, e agora permite para tudo. Só que agora, além disso, isso aqui já é terceirização, porque eu tenho uma empresa aqui que tem seus empregados, a relação era bilateral aqui. Agora, um terceiro pode entrar na história, que é a prestadora de serviços, colocar outras pessoas para trabalhar aqui. E a lei, ao liberar a terceirização, já liberou a quarteirização, que fala que a prestadora pode, ou ela, né, direcionar seus trabalhadores, ou ainda subcontratar. Eu não tenho nem mão mais para fazer o negócio, eu vou ter que fazer assim, ó, que nem Guerra nas Estrelas, né? Prestadora de serviço, contratante, ela fala, tá bom, eu vou prestar para você, mas ainda chama uma outra empresa. Essa é a verdadeira quarteirização do trabalho. O coitado do trabalhador que está trabalhando aqui dentro da contratante, ele já nem sabe mais quem é o patrão dele, se é o gerente dessa daqui, se é o da empresa lá, se é o da quarta. Então, uma confusão, e muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo até de saber, né, quem é o real empregador responsável por aquele trabalhador. Mas, enfim, né, lamentavelmente, até a quarteirização aqui consagrada já no dispositivo legal, no parágrafo 1º do quarto A, da 6.019, redação da 13.429, essa não é nem da reforma. O parágrafo 2º do quarto A, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o ramo, e a empresa contratante. Não tem vínculo nem, né, vamos lembrar da relação triangular da prestação de serviço, tá aqui no papelzinho. Olha lá, empresa prestadora de serviço, ela contrata, né, com a contratante, ela tem os seus empregados, que são os prestadores, e esses vão trabalhar lá na contratante. O dispositivo aqui, o parágrafo 2º está dizendo que aqui não tem vínculo nessa linha prestador com contratante, e também não vai ter vínculo da contratante com os sócios da empresa de prestação de serviço. Ok? É isso que está sendo dito aqui no parágrafo 2º. O quarto B traz requisitos para funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Lembra que se falava que a empresa tem que ser idônea e tudo mais? São alguns requisitos realmente para já exigir uma idoneidade da empresa que vai atuar no ramo da prestação de serviço. Em primeiro lugar, prova de inscrição no CNPJ. Por que inscrição no CNPJ? Porque ela necessariamente é uma pessoa jurídica, então não vai ter, né, CPF, vai ter CNPJ para provar que realmente é uma pessoa jurídica. Registro na junta comercial, porque também, né, é uma sociedade comercial. Capital social compatível com o número de empregados, seguindo os parâmetros que vem abaixo. Isso é interessante. Vai aumentando o valor mínimo do capital social de acordo com o número de empregados para exigir que essa empresa seja mais sólida e não deixe os trabalhadores a ver navios ao final de um contrato ou coisa parecida, sem pagar esse pessoal. Olha como é que a lei definiu. Capital mínimo de R$10.000 para a empresa com até 10 empregados.
As empresas com mais de 10 e até 20 empregados, um capital mínimo de R$ 25.000. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, um capital mínimo de 45.000. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, um capital mínimo de R$ 100.000. Empresas com mais de 100 empregados, um capital mínimo de R$ 250.000. Objetivo: que sejam as prestadoras de serviço empresas mais sólidas, que tenham a capacidade, né, uma condição proporcional aos serviços que vai contratar, aos contratos que vai celebrar, para honrar com suas obrigações. OAB, concursos, gostam de colocar artigos como esse, né, nas provas de conhecimentos objetivos, teste, né, geralmente primeira fase, que é uma decoreba danada. Então, é importante que você tenha mais ou menos em mente aqui como que as coisas funcionam, porque isso pode aparecer aí na sua prova da OAB ou algum exame similar, né? Quarto C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere o quarto A, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições, dois pontos. O quarto C, então, está falando das condições que vão ser asseguradas para os empregados da empresa prestadora de serviço. Vamos lá? Para essa turma aqui, ó. Esse pessoal é empregado da EPS que trabalha lá na contratante. As pessoas que a empresa prestadora de serviço disponibiliza para o contratante. Estou falando das condições asseguradas para esse pessoal aqui. Muito bem. O que é garantido? E olha a lei falando de novo aqui, olha. Assegurar aos empregados da prestadora, quando e enquanto prestar serviços, serviços esses que podem ser de qualquer uma das atividades. Qualquer uma das atividades, leia-se atividade meio e atividade fim. Segunda vez que a lei agora consagra a possibilidade da terceirização da atividade fim. Pois bem, notem esse quarto C com redação da Lei 13.467, da lei seguinte, da lei posterior, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Vixe Maria, para onde que eu fui? Aqui, quarto C. São assegurados aos empregados as mesmas condições relativas a dois pontos. A alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios. Então, a contratante, vamos lá de novo. Aqui na contratante, o pessoal almoça em refeitório. Se tiver prestador de serviço de um contrato feito com uma prestadora de serviço, está se dizendo que esse pessoal tem direito de comer no refeitório da contratante. Tem os mesmos direitos quanto à alimentação. E não só. Também o direito de utilizar serviços de transporte. Se os empregados da contratante são transportados em ônibus fretado, os prestadores de serviço têm o mesmo direito às mesmas condições. Também, direito a atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Se tiver lá um ambulatório, médico do trabalho, os prestadores de serviço vão poder ser atendidos lá, terão direito, né, de ser atendidos lá. Também, mesmas condições relativas a treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir, alguma atividade específica, o prestador de serviço vai lá realizar, precisa ser treinado adequadamente. E também os prestadores de serviço têm direito de ter as mesmas condições sanitárias e de medidas de proteção à saúde e segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço. Então, tudo que diz respeito à segurança, saúde do trabalho, condições sanitárias, asseguradas em igualdade de condições para os prestadores de serviço em relação aos empregados da contratante, okay? Do local onde eles vão estar trabalhando. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Vamos lá. Estou falando do quê? De prestação de serviços. E agora está sendo dito que esse pessoal aqui
poderá ter o mesmo salário dos empregados diretos dessa daqui, evidentemente que exerçam a mesma atividade, né? E poderá, e qual é a condição? Se contratante e contratada, contratante e empresa de prestação de serviço, assim entenderem. Vai ser difícil eles quererem isso, né? Porque quando você terceiriza, você está querendo exatamente desonerar, usar uma mão de obra mais barata, não se responsabilizar diretamente pelos encargos trabalhistas. Ora, se eu for pagar o mesmo salário que pago para os meus empregados, por que então eu vou ter que chamar uma empresa, né, para intermediar essa mão de obra? Né? Não faria sentido. Então, eu acho que muito poucas empresas farão a opção pela equiparação, né, pela mesma remuneração dos contratados da prestadora de serviço em relação aos empregados efetivos da contratante. Porém, está aqui como uma opção, não é um direito. Eu tenho lá em cima situações que os contratados da prestação de serviço têm direito, mesmo refeitório, mesma condição de alimentação, de transporte, de atendimento ambulatorial, médico. Agora, mesma remuneração não foi assegurada para os trabalhadores prestadores de serviço. Nós vamos ver que uma condição diferente será vista, né, será regulamentada em relação ao temporário, e aí eu lembro vocês novamente dessa condição aqui dos prestadores de serviço. Parágrafo 2º. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada o serviço de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados, com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Quando você vai numa empresa grande, numa planta, né, Fábio, bem avantajada, uma multinacional, você muitas vezes encontra até escritórios dos prestadores de serviço ali dentro. E dependendo da quantidade de pessoas que o prestador de serviço, né, disponibiliza de mão de obra para contratante, pode até se pensar num ambulatório próprio, num refeitório próprio, que deve ter o mesmo padrão de qualidade daquele que atende aos funcionários da própria contratante, é o que está aqui no parágrafo 2º, quando a mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, igual ou superior. Muito bem, vamos seguir. Artigo 5º. Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º, caput, desta lei. Olha, voltei para o lado de cá. Agora eu não estou falando mais da empresa prestadora de serviço, eu estou falando de tomadora de serviço, eu estou no trabalho temporário, estou falando que é a tomadora, certo? É bom papelzinho para a gente ver. Estou do lado de lá do meu caderno, porque está referindo ao artigo 4º que definiu ETT, que definiu a empresa de trabalho temporário. E o que é a tomadora, então? A tomadora é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra um contrato de prestação de trabalho temporário com a ETT, com a empresa definida no 4º caput. E, seguindo, 5º A, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. O 5º A foi pro lado de lá do nosso caderno, falando da prestação de serviço, está definindo contratante. Quem é a contratante? Contratante é a pessoa física ou jurídica, aqui pode ser física ou jurídica, que celebra um contrato com uma EPS, uma empresa de prestação de serviços. E olha lá, terceira vez? Terceira, né? Serviços relacionados a quaisquer de suas atividades. E vai além, inclusive a principal. Aí está falando de terceirização de atividade fim. Mas quem que está falando? A 13.467. E não
a 13429, que tentou, mas não conseguiu autorizar a terceirização da atividade fim. Portanto, só é lícita uma terceirização de atividade fim a partir de 11 de novembro de 2017, ok, pessoal? Data de entrada em vigor da Lei 13.467. Parágrafo 1º. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Estou do lado de cá do caderno, agora continuo falando de prestação de serviços e não de trabalho temporário. Estou falando de prestação de serviços. E o que está dito ali? Que a contratante não pode utilizar os trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato. Desviar de função. Contratou para fazer o serviço A e começa a usar o pessoal para fazer o serviço B. Isso pode até resultar numa subordinação direta, porque ela está mandando fazer outra coisa, e até fazer com que o vínculo se estabeleça diretamente com a contratante, né? E a prestação de serviço seja declarada nula. Parágrafo 2º. Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da contratante ou em outro local de comum acordo entre as partes. Não necessariamente a contratante contrata, né, a prestação de serviço para ser feita na sede dela. Pense aí numa empresa de pavimentação de rodovia, né? Ela vai usar esse pessoal nos trechos da rodovia que estão sendo ali pavimentados e não na sede dela, porque na sede dela não vai ter serviço para esse povo, né? Então, local de trabalho. Parágrafo 3º. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou no local previamente convencionado em contrato. Estou falando de prestação de serviços, EPS, seus empregados que vão lá na contratante. É a contratante, aquela que contratou a empresa e que vai receber a mão de obra. Parágrafo 3º, é dela, contratante, a responsabilidade pela segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Parágrafo 4º, a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou no local por ela designado. Esse parágrafo 4º é da Lei 13.429, da primeira lei. Parece que lá no quarto C, lá em cima, né, já se disse que o prestador de serviço tem direito à mesma alimentação, se feita em refeitório, ao serviço de transporte, ao ambulatório e ao atendimento médico. Então, a Lei 13.467, que é posterior, só vou subir lá para você ver direitinho se foi o quarto C, que agora eu me perco esses números com letra aqui, mas olha lá, é exatamente aqui no quarto C, que é da Lei 13.467, portanto, a lei posterior, que assegura aos empregados da prestadora de serviço, aos prestadores de serviço, aquilo que nós vimos, alimentação, transporte, atendimento médico, né? Mesmas condições sanitárias e de proteção à saúde e segurança do trabalho. Então, parece que, nesse ponto, não vai prevalecer aqui o parágrafo 4º do 5º-A, do artigo 5º-A, porque ele fala que é uma possibilidade, que a contratante poderá estender, ao passo que lá em cima está dito que, né, os trabalhadores terão direito às mesmas condições. Parece que faltou até entender que esse aqui estaria revogado, porque a mesma matéria foi disciplinada por lei posterior de maneira diversa. Não é mais uma faculdade, é uma obrigação. Parágrafo 5º. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto aí nesse dispositivo legal. O que o 5º está dizendo? Que a contratante, prestação de serviço, prestador de serviço, ela é subsidiariamente responsável para pagamento das verbas que a EPS, que é a real empregadora desse pessoal,
deixar de pagar. Se a EPS não pagar, a contratante vai ser subsidiariamente responsabilizada. Mais do que a novidade, porque não era novidade, porque a responsabilidade subsidiária vinha da súmula 331, o que é importante aqui é saber que agora é lei. Então, as tomadoras, as contratantes, já não poderão mais arguir em preliminar violação ao princípio da legalidade. Ah, porque não tem lei que me obrigue a pagar aquilo que a empresa que eu contratei não pagou. Já paguei a empresa do contrato, agora ela que se acerte com os empregados dela. Não, agora nós temos lei. Então não dá para invocar aí violação, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, princípio da legalidade, porque está na lei e não só na súmula a responsabilidade subsidiária da contratante. Beleza? Quinto B, o contrato de prestação de serviços conterá requisitos para o contrato que fica deste lado do caderno, o contrato que trata de prestação de serviço. Diz o quinto B, o contrato de prestação de serviço conterá qualificação das partes, como em qualquer contrato, especificação do serviço a ser prestado. É importante que esteja especificado, até para eu saber se a empresa está exigindo serviços diversos ou não, né? Prazo para a realização do serviço, se for o caso, se for um serviço por prazo determinado, e o valor deste serviço. Isso, obrigatoriamente, vai constar do contrato de prestação de serviço. Quinto C, não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os titulares ou sócios forem aposentados. Olha só esse artigo, porque o legislador sabia que a hora que ele falasse que a terceirização liberou geral e pode terceirizar até a atividade fim, que as empresas iam sair com tudo, querendo terceirizar tudo, né? Já gostavam de terceirizar, arriscavam até, muitas vezes, uma terceirização ilícita, e agora seria a solução dos problemas dele. Liberou geral, pode terceirizar tudo. Então, com uma cláusula aí meio de barreira, para segurar um pouco o ímpeto, o que o legislador da Lei 13.467, essa é da reforma trabalhista, proibiu? Proibiu de contratar como empresa prestadora de serviço, como EPS, que a contratante não contrate uma EPS e tenha por titular ou sócio alguém que, nos últimos 18 meses, um ano e meio, né? Nos últimos 18 meses, prestou serviço para a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo. Porque aí inibiu o movimento de pegar todo mundo que está lá na empresa e mandar abrir uma firma e prestar serviço e deixar de ser empregado. Não. Você figurou como empregado nos últimos 18 meses, eu não posso contratar a empresa de que essa pessoa seja sócia. Porque, na verdade, a empresa não quer abrir mão do empregado, ela quer, ela continua tendo a pessoalidade, mas quer a vantagem só de contratar uma empresa e não ter os encargos trabalhistas. Em boa medida, a proteção, interessante, né? E aí, interessante, inclusive, a exceção última. Olha, pode até contratar alguém que foi seu empregado nos últimos 18 meses, se ele for um aposentado. Porque aí, como aposentado, ele já chegou no objetivo final, que é contar tempo de serviço, fazer todo o recolhimento previdenciário para cálculo do benefício dele. Agora, ele tem um bom know-how, né? Mas pode querer dar uma diminuída no ritmo e aí prestar uma consultoria, alguma coisa, e aí ele abre uma empresa. A aposentadoria também pode ser, né? É uma das hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Ele aposenta e não continua. Aí conversam se ele poderia continuar dando uma assessoria ali por pessoa jurídica, sem vínculo, só para que não se perca todo o know-how dele. Pronto, né? Uma mão lava a outra, ele também não sente muito o baque, né, da aposentadoria, de parar de trabalhar, e todo mundo fica feliz. Muito bem. Quinto D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo também de 18 meses, contados a partir da demissão. Também tem essa.
Eu sei que eu não posso contratar a empresa em que figure como sócio um ex-empregado meu. Aí eu pego aquele empregado, mando embora e peço para uma outra empresa contratar, ou seja, ele não vai ser sócio, ele vai ser contratado de outra empresa para daí essa empresa terceirizar esse contrato para esse trabalhador para ir. Tá de brincadeira comigo, né? Então, os espertinhos aí vão ter problema porque não vai poder contratar, né? Receber a mão de obra de um ex-empregado agora pela via da prestação de serviços. Artigo 6º, tinha aqui alguns requisitos para funcionamento da empresa e ele teve a redação alterada pela 13429. Requisitos para funcionamento e registro de uma empresa de trabalho temporário. Opa, viemos para o lado de cá do caderno. Agora eu estou falando de trabalho temporário. Requisitos para registro de uma empresa nesse ramo. Quais são? Inscrição do CNPJ, igual a EPS. Ambas precisam ser pessoas jurídicas. Prova do competente registro na junta comercial, idem, lá para a EPS também. Prova de possuir capital social de no mínimo 100 mil. Olha, uma diferença aqui. ETT, Empresa de Trabalho Temporário, capital social, uniforme, valor único, no mínimo 100 mil reais. Nós vimos que da empresa prestadora de serviço vinha lá uma graduação de acordo com o número de empregados. 10 mil, de 11 a 19, de 11 a 20, 25 mil, e de 20, 21, 20 até 50, 45 mil, e assim, eu não guardei de cabeça também. Mas havia um escalonamento, ao passo que aqui, empresa de trabalho temporário, capital social, fechado aqui, um valor mínimo de 100 mil reais para poder atuar nesse ramo. Vamos seguindo, parágrafo único aqui foi revogado. Estou no artigo 7º agora. A empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data da vigência da lei terá o prazo de 90 dias para o atendimento das exigências contidas no artigo anterior. Um artigo de transição, de adaptação, também no lado do trabalho temporário, dando um prazo de 90 dias para que a empresa de trabalho temporário em funcionamento se adequasse aos novos padrões e às novas exigências. Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo poderá ter o seu funcionamento suspenso por um ato do diretor-geral do Departamento Nacional de Mão de Obra, cabendo recurso e tudo mais. Se não se adequar, vai ter o funcionamento suspenso. Tira lá o registro, não pode mais prestar serviços, né? Oferecer a prestação de serviços. Artigo 8º. A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de Mão de Obra, quando solicitado, os elementos de informação julgados necessários ao estudo do mercado de trabalho. Nada que desperte maiores atenções, só sabendo que nós estamos do lado do trabalho temporário ainda. 9º, o contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito. Ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviço e conterá requisitos do contrato. Que contrato nós estamos falando? Nós estamos falando de trabalho temporário, então nós estamos desse lado do caderno. E aí está dizendo o seguinte, que o contrato celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora. Eu estou falando desse contrato aqui, ok, pessoal? Ó, deixa eu pôr o papelzinho mais perto. Eu estou falando desse contrato aqui, ok? Da ETT com a tomadora. É do contrato da ETT com a tomadora. Primeiro requisito, esse contrato é escrito. E quais são as cláusulas obrigatórias? Qualificação das partes, como todo contrato, motivo justificador da demanda do contrato, da demanda do trabalho temporário. Olha que legal. Nós vimos que para contratar temporários, eu só posso fazê-lo licitamente em duas hipóteses. Substituição de trabalhador do meu quadro regular e permanente ou acréscimo da demanda, né? Aumento da demanda de serviços, que não é mais o extraordinário, né? Que legal. E aí, para eu saber se foi lícita a contratação ou não, eu já vou direto no contrato. Porque no contrato vai estar dizendo qual foi o motivo
da contratação do temporário. Se era para substituir alguém ou se é porque eu estava com muito serviço naquela época. Legal, né? Que já tenha no contrato, porque aí a empresa não pode ficar simulando, né? Não, eu contratei porque fulano saiu ou porque aumentou aqui, entrou um pedido grande. No contrato vai estar escrito o motivo. Um dos dois previstos na lei. Vai também estar previsto o prazo da prestação de serviço, nós já vamos ver daqui a pouco o limite de tempo. Sem dúvida alguma, vai estar estipulado o valor da prestação de serviço, né? O valor do serviço a ser prestado, o valor do contrato em última análise. E também disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local da realização do trabalho. Pode ser lá na contratante, lá na tomadora, a ETT, a Empresa de Trabalho Temporário, disponibiliza seus trabalhadores lá para a tomadora e o contrato tem que especificar como que vai cuidar da segurança e tudo mais, seja lá a prestação de serviço ou até num outro lugar. Descendo. É responsabilidade da empresa contratante. Quando você lê aqui, empresa contratante, o que você acha que vem adiante? Algo do lado de cá ou do lado de lá do seu caderno? Contratante, a gente sabe que é aquela que contrata a empresa de prestação de serviços. Então, seria do lado de cá. Mas olha que aqui, em 2 momentos, o legislador deu uma escorregada, esqueceu da terminologia e tratou, e chamou de contratante aquela que contrata trabalho temporário. Colocou contratante no lugar de tomadora. Nesses 2 dispositivos, no parágrafo 1º, responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado nas suas dependências ou em local por ela designado. Lei 13.429. Parágrafo 2º. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário, tá vendo? A confusão na terminologia aqui seria a tomadora, né? Mas é a mesma, só que abandonou aquele rigor, né, terminológico do início, lá do artigo 1º. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados existentes nas dependências da contratante ou no local por ela designado. Aqui, um paralelo com os prestadores de serviço que também tinham direito às mesmas condições de alimentação, transporte e atendimento médico ambulatorial. Exatamente o que está dito aqui, atendimento médico ambulatorial e refeição dos temporários serão os mesmos, nas mesmas condições dos empregados diretos da tomadora de serviço. Descendo. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º tem redação dada pela Lei 13.429, a primeira de março de 17, e diz que o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas na tomadora de serviços. Ah, professor, mas olha aí, é da 13.429 e já falou em atividade meio e atividade fim. Então, o legislador tinha conseguido, sim, instituir e regularizar a terceirização de atividade fim desde a Lei 13.429. Mentira! Ledo engano. Por quê? Porque a 13.429 falou de atividade fim para trabalho temporário. E, olha, trabalho temporário já terceirizava a atividade fim desde 1974. Ora, o que é o vendedor na loja do shopping na época de Natal, senão alguém inserido exatamente na atividade fim daquele tomador? O próprio empacotador, né? Numa loja de presentes. É atividade fim. E eles já poderiam ser terceirizados nas hipóteses da lei do trabalho temporário, para substituir alguém do quadro regular e permanente ou para atender anteriormente ao acréscimo extraordinário e atualmente à demanda, né? A demanda de serviço, o aumento da demanda de serviço. Então, não é novidade nenhuma
o que a Lei 13.429 falou, porque o temporário sempre pôde atuar, inclusive na atividade fim da empresa. Pois bem, sigamos. Artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores da ETT. Vamos lá. ETT disponibiliza trabalhador temporário para trabalhar na tomadora. Qualquer que seja o ramo, leia-se, qualquer que seja a atividade, né, e também. Não existe vínculo empregatício entre esses aqui, ó, entre o trabalhador temporário e a tomadora onde ele foi trabalhar. Se tudo estiver regularizado, legal, se tudo for dentro dos padrões da lei, né? Parágrafo 1º, o contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias consecutivos ou não. Aqui uma grande alteração, porque antes da Lei 13.429, o prazo do contrato de trabalho temporário, em que um temporário podia ficar na mesma tomadora, essa prestação individual, né? O prazo era de 3 meses. A gente fazia até a brincadeira, temporário, 3 meses, porque a experiência é de 90 dias, para não confundir 90 dias com 3 meses, que não são a mesma coisa, diga-se de passagem, né? Então, o contrato de experiência é de 90 dias e o temporário era de 3 meses. Agora aumentou para 180 dias. Antes era 3 meses, que dá aproximadamente 90, prorrogáveis por mais 3, se o Ministério do Trabalho autorizasse e tudo mais. Agora, de partida, já sai com a possibilidade de contratar por 180 dias. Né? E ainda tem prorrogação. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo do parágrafo 1º, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Isso é óbvio. Só vai ter contrato de trabalho temporário, aliás, prestação de serviço, né? Temporário, atividade de empresa de trabalho temporário, se o empregado do quadro permanente continuou afastado ou se eu estou com uma demanda, né, extraordinária. Eu não consigo sair do extraordinário, eu estou com a lei velha na cabeça, né? Uma demanda, o acréscimo na demanda de serviço. Demanda complementar, como está dito lá em cima, né? Então, inicialmente 180 dias, que podem ser prorrogados por até 90. 180 mais 90 dá 270, né? 270. Guarda esse número. Não, 270? É, isso mesmo. Parágrafo 90 dias. Parágrafo 4º. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviço. Agora está tudo certinho, né? Não é contratado pela contratante. Voltou a chamar de tomadora aquela que contrata a ETT. Não se aplica ao trabalhador temporário que é contratado pela tomadora o contrato de experiência previsto no 445 da CLT. Em muito boa hora veio esse artigo. Já era entendimento que prevalecia na jurisprudência antes disso estar expresso, antes da Lei 13.429, quando a redação ainda era da 6.019 de 74. Porque pensa o seguinte, eu contrato um trabalhador temporário. Ele vem trabalhar como operador de máquina na minha empresa. Ele ficava, na época, 3 meses, prorrogáveis por mais 3, ele podia ficar 6 meses na minha empresa, que são 180 dias aí, né? 6 meses. E eu gostei do trabalhador, trabalhou bem, mão de obra qualificada, muito legal e tudo mais. Acabou, eu não posso ficar mais com ele como temporário, eu quero contratá-lo diretamente. Ora, legal, pode contratar, mas assim, contrata direto já, porque você não precisa fazer experiência. Você já experimentou até por mais tempo do que podia. Se fosse pelo contrato de experiência, seriam apenas 90 dias. Você ficou aí, não, mais que experiência não, né? Porque a experiência era 90 e na época lá podia ser 3 meses mais 3 meses. Não, dá mais que 90. Poderia chegar até a 180, né? Ou perto de 180 dias. Então, você já viu o trabalhador desempenhando a função, você já conhece, você não precisa da experiência. Diferente seria se você gostou da pessoa, é um bom profissional, muito atencioso, mas você não tem vaga para ele, para a atividade que ele exerceu como temporário,
mas você o contrata para exercer uma outra atividade. Bom, aquela você não sabe como é que ele vai se desempenhar, mas você quer dar uma chance para ele. Aí, até em tese, justificaria um contrato de experiência. Mas aqui, do jeito que a lei ficou, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Não está dito aqui que não se aplica o contrato de experiência para o temporário contratado pela tomadora se for exercer o mesmo cargo. Então, eu não faria o contrato de experiência para não ter problema depois, porque o parágrafo 4º parece não excepcionar nem condicionar o exercício da mesma função, da mesma atividade, pelo antigo temporário, agora como contratado da tomadora. Beleza? O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º, que seria 180 dias com possível prorrogação de mais 90, chegando a 270, esse trabalhador específico somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviço no novo contrato após 90 dias do término do contrato anterior. Olha só, vai dar certinho o período de 1 ano. 180 dias mais 90, que é o que pode prorrogar na contratação, dá 270. E agora eu tenho uma quarenteninha aí, um período de 90 dias sem que esse mesmo temporário possa ir trabalhar na mesma tomadora. 270 mais 90 dá 360, que é basicamente o número de dias do ano. Então, num ano, uma mesma pessoa não poderá trabalhar para mim como temporária pelo período de 90 dias. Essa é a regra que se extrai aqui do parágrafo 5º. E se ele for trabalhar em menos tempo? O trabalho temporário da parte dele é ilícito, não respeitou a lei, formando-se o vínculo diretamente com a contratante. Né? É o que está dito até aqui no parágrafo 6º, expressamente. A contratação anterior ao prazo previsto no 5º, não espera 90 dias, caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. Vínculo direto com a tomadora, porque terceirizou ilicitamente. Fez um trabalho temporário fora dos requisitos da lei do trabalho temporário. Parágrafo 7º. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e recolhimento. Uai, parece que eu já vi isso daqui. Será que eu me confundi na tela ou eu estou gaguejando? O que é? Muito bem. Você viu a previsão legal da responsabilidade subsidiária da contratante da empresa de prestação de serviço, da EPS. Aqui, mais uma vez, o legislador se confunde com a terminologia, chama tomadora de contratante, mas ele está falando exatamente daquele que contrata a empresa de trabalho temporário e consagrando na lei, aqui no parágrafo 7º, a responsabilidade subsidiária da tomadora também. Então, nas duas formas de terceirização, trabalho temporário ou prestação de serviço, já há dispositivo legal expresso consagrando a responsabilidade subsidiária das contratantes e tomadoras em relação, respectivamente, às empresas de prestação de serviço e às empresas de trabalho temporário. Lembrando, agora, a segunda reclamada lá, aquela que foi beneficiada do serviço, não vai poder alegar violação ao princípio da legalidade, porque está na lei a responsabilidade subsidiária. Artigo 11. O contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Olha, nós vimos que esse contrato aqui da ETT com a tomadora tem que ser escrito. Agora, o artigo 11 está falando desse contrato aqui. A empresa de trabalho temporário com cada um dos assalariados colocados à disposição da tomadora. Esse contrato aqui também vai ter que ser escrito. Existe esse requisito formal. E dentre outras coisas, né, como ele vai ser escrito, uma cláusula obrigatória vai ser descrever no próprio contrato os direitos que o temporário tem.
Então, ele no próprio contrato de trabalho dele, ele já sabe quais são os direitos, ok? Nós vamos ver no artigo 12, vai elencar expressamente aqui os direitos do trabalhador temporário. Normalmente, os contratos de trabalho dos temporários têm a transcrição do artigo 12, que está logo abaixo. Não sei antes falarmos do parágrafo único, que diz que será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela tomadora ou cliente ao fim do prazo em que ele tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. É o mesmo movimento que acabamos de ver ali, que falava que não pode fazer contrato de experiência quando a tomadora contrata aquele que trabalhou para ela anteriormente como temporário. O que o parágrafo único está dizendo é exatamente que a empresa de trabalho temporário não pode, no contrato, proibir a tomadora de contratar trabalhadores seus, certo? Porque é muito melhor para o trabalhador ficar definitivo lá na tomadora, como um empregado direto dela, do que ficar prestando serviço cada hora no lugar, porque ele é um temporário, um assalariado, que a empresa de trabalho temporário disponibiliza para quem está precisando, onde estiver precisando, para fazer o que estiver precisando, enfim, né? Uma coisa muito precária. Ele ser efetivado numa das tomadoras vai dar mais estabilidade, né? Vai ter uma vida mais estável mesmo, né? Um contrato profissional mais estável. Então, não pode impedir. Qual seria o interesse da empresa de trabalho temporário? O produto dela são pessoas, são trabalhadores. Então, quando ela sabe que tem um bom trabalhador, ela fala, eu queria ficar com ele, ele é o meu cartão de visita. Todo lugar que eu mando esse cara trabalhar, ele faz um ótimo trabalho, as empresas ficam satisfeitas. E óbvio que o tomador vai gostar e vai querer aquele empregado para ele. Então, o AETT poderia ter o ímpeto, né? De falar, não, esse é o meu melhor empregado, por favor, meu garoto propaganda, meu carro-chefe, não me deixe sem ele. Não, é melhor para ele se efetivar na tomadora, então isso não poderá ser proibido. Como eu disse, o artigo 12 vem para dizer quais são os direitos assegurados aos trabalhadores temporários. A. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da tomadora ou cliente, calculada à base horária, garantida em qualquer hipótese salário mínimo regional. Lembram-se que lá, em relação aos prestadores de serviço, estava dito que empresa prestadora de serviço e contratante poderiam, se assim entendessem, dizer que os prestadores de serviço teriam os mesmos salários, né, a mesma remuneração dos empregados da contratante. Aqui, direito. O temporário tem direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, empregados do mesmo nível da empresa tomadora. Jornada de 8 horas, como todo trabalhador, remuneradas as extraordinárias não excedentes de 2 por dia, com um acréscimo de 20%. Pode isso, Arnaldo? Adicional de hora extra de 20%? Constituição Federal de 88, artigo 7º, prevê que as horas extras serão remuneradas com adicional mínimo de 50%. Mexeram tanto na Lei 6.019, esqueceram de mexer no principal artigo aqui, que é o 12, para adequar a Constituição, né? Esse adicional de 20% não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, onde você olha 20, você tem que enxergar 50. Não que não vai ter direito adicional de hora extra também, porque o 20 é incondicional, né? Eu tenho que transformar, dar um upgrade aí no adicional e considerar onde está 20 e 50. Férias proporcionais, nos termos do artigo 20 da Lei de 66. O temporário trabalha lá numa mesma empresa por até 180 dias, 180 mais 90, por até 270, e aí ele recebe férias proporcionais, já recebe ao final desse contrato. Tem direito a repouso semanal remunerado, como qualquer trabalhador, adicional por trabalho noturno, não poderia ser diferente. A linha F, uma indenização por dispensa sem justa causa ou término normal de contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. Será que isso ainda vale? Então, para cada... de tudo que eu recebi
como trabalhador temporário, quando eu sou dispensado sem justa causa ou ao final do contrato, eu tenho direito a receber 1/12 desses pagamentos que eu recebi. Essa linha F não prevalece mais, não é um direito assegurado mais ao temporário, desde quando ele passou a ser beneficiário do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem a mesma finalidade dessa indenização. Quanto mais tempo você trabalhar, receber 1/12 como a título de indenização. Então, se entendeu que era um bis in idem, eu recebo muitas ações de temporário que pede essa indenização. Fala, não me pagou a indenização da letra F da Lei 6.019. O advogado estudou um pouquinho menos, né? Não foi aluno do Folegate e pegou a literalidade da lei e achou que podia pedir essa indenização sem atentar para a jurisprudência, a própria doutrina que ensina, e essa indenização foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia. Seguro contra acidente do trabalho, é importante, é um empregado que fica pouco tempo na empresa, às vezes não acostumou ainda com o ambiente e tudo mais, e pode se acidentar. E também a proteção previdenciária, nos termos do disposto da Lei Orgânica da Previdência Social, o temporário é um segurado obrigatório da Previdência. Parágrafo 1º, fechamos os direitos, né, dos trabalhadores temporários, esses direitos que têm que ser elencados lá nos contratos. Até a indenização da lei na F, da linha F vai para os contratos, mas não devia, porque esse direito ele não tem de fato. Parágrafo 1º, registrar-se-á na carteira de trabalho a condição de temporário. Vai lá nas anotações gerais, quem é temporário está anotado lá. Foi contratado como temporário, é empregado temporário. Isso é anotado na carteira, o que significa que ele tem vínculo, né? Parágrafo 2º, a empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando-se local de trabalho para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação de trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário. Então, a ETT e o estabelecimento da tomadora onde o temporário foi trabalhar, né? Tanto aqui quanto aqui é considerado local de trabalho para efeito de caracterização de um acidente de trabalho. Sendo que, se aconteceu lá nas dependências da tomadora, ela é obrigada a informar para a empresa de trabalho temporário a ocorrência do acidente com o empregado dela, até para ela se organizar lá no que diz respeito a um eventual afastamento, emissão de CAT, encaminhamento para o INSS, enfim, todos os desdobramentos. Ele está trabalhando lá na tomadora, eu estou aqui na ETT, na empresa de trabalho, eu posso não estar nem sabendo do que aconteceu lá, não sei que houve um acidente, depois ainda posso ser cobrado por algumas atitudes, né? Medidas que não tomei pelo desconhecimento do fato. Ok? 13. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados no 482 da CLT. O 482 é o rol de justa causa da CLT, faltas graves que o empregado pratica. Mas também, aqui é referido o 483. 482, falta grave do empregado. O 483 são as faltas graves do empregador, que dão ensejo à rescisão indireta. Então, aqui né, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Então, no que diz respeito à justa causa, transportou da CLT para a relação de trabalho temporário, tanto as faltas graves do trabalhador, 482, como as faltas graves do empregador, 483, essas as que justificam um pedido de rescisão indireta. E a justa causa pode ocorrer entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, que é sua empregadora, ou entre ele e a empresa cliente, onde estiver prestando serviço. Existem umas modalidades de justa causa que é um ato praticado em face do empregador, né? Então, essa conduta também pode ser praticada lá em relação à contratante, né? Vai ser considerada como se a empregadora fosse para a caracterização da justa causa. 14. Empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às tomadoras ou clientes comprovante da regularidade da situação do INSS. Aqui está o Instituto Nacional de Previdência Social. Esse artigo é original de
74, então falava do antigo INPS. Você pode conhecer alguém aí mais, né, das antigas que fala INPS, não INSS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Aqui a questão é como a tomadora pode ser responsabilizada, né, por eventuais débitos aí deixados para trás pela empresa de trabalho temporário. Ela tem direito de exigir a documentação para ir fiscalizando, né, ver se a empresa está cumprindo suas obrigações direitinho. Fiscalização, vimos na aula ainda deste bloco, né, desta data aqui de 15 de junho, a fiscalização do trabalho doméstico, né? Aqui, ó, artigo 15, falando da fiscalização quanto ao trabalho temporário, a fiscalização do trabalho poderá exigir da tomadora ao cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário. E desta última, a de trabalho temporário, o contrato firmado com o trabalhador e a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias. Lembram-se? ETT, empresa de trabalho temporário, contratante, trabalhador temporário. Esse contrato e esse contrato, os dois são escritos. Então, a fiscalização fala, cadê o contrato? Ah, não, ele é temporário, mas eu não fiz contrato. Pronto, já não é mais temporário, porque deixou de observar o requisito legal, né, do contrato escrito, requisito formal do contrato escrito. 16. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nesta lei. Olha só, nós vimos lá em duas oportunidades a consagração da responsabilidade subsidiária. Agora vem o artigo 16 para falar de responsabilidade solidária. Nós sabemos que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou do contrato, do ajuste entre as partes. Aqui, então, eu tenho uma lei dizendo que haverá responsabilidade solidária. De quem? Da contratante, da tomadora. Se a ETT, se a empresa de trabalho temporário, falir, aí a tomadora é solidariamente responsável. Eu posso cobrar já direto dela tanto as questões previdenciárias quanto remuneração, salários que ficaram para trás, e indenização prevista na lei. Que seria a do artigo 12 lá, eu posso pensar aqui, por exemplo, na multa de 40% do fundo de garantia dos contratos extintos. Ok? Responsabilidade solidária nessa hipótese. Cuidado com o joguinho de palavras, né? A regra é que a responsabilidade é subsidiária, mas na falência passa a ser solidariamente responsável a tomadora. É defeso às empresas de trabalho temporário contratarem estrangeiros com visto provisório de permanência no país. Nós falamos de estrangeiro quando estamos estágio, né? O estrangeiro pode ser estagiário, desde que dentro do período do curso dele, que é enquanto ele tem visto, inclusive, para estar aqui, né? O visto de estudante. E só no ensino superior era uma das condições aí para o estágio lícito, né, de estrangeiro. Aqui, trabalho temporário e estrangeiro não se dão bem, né? Não é permitido que o estrangeiro com visto provisório, né? O estrangeiro em trânsito, não o residente, que aí poderia ser contratado. É vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo a título de mediação, podendo apenas fazer descontos previstos em lei. Olha, você está trabalhando lá naquela tomadora, diria a ETT, porque eu que consegui esse contrato. Então, pega aí 20% do seu salário e deixa comigo, porque eu que arrumei esse serviço para você. A ETT já ganha do contrato que ela celebrou com a tomadora. Não dá para pegar do valor que ela deve de remuneração para o trabalhador temporário e querer descontar dele alguma coisa, a título de comissão pelo trabalho. Só faltava essa, né? Aí é exploração demais. O que acontece se ela descontar? Se descobrir que a empresa de trabalho temporário desconta, cobra pedágio dos seus trabalhadores. A infração deste artigo importa no cancelamento do registro para funcionamento da ETT,
sem prejuízo de sanções administrativas e penais. Simplesmente descredencia a empresa, ela não pode mais prestar serviço. Compete à Justiça do Trabalho dirimir conflitos, litígios entre empresas de serviço temporário e seus trabalhadores. É a Justiça do Trabalho que julga, não poderia ser diferente, trabalhador temporário nas suas demandas contra, seja a ETT, seja a tomadora, enfim, o que surgir aí de problema. O descumprimento do disposto na lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa, isso foi acrescentado em 2017 pela 13429, observado o capítulo da CLT a respeito do tema, que inclusive teve alguns valores de multas atualizados na época. 19b. O disposto nessa lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas pela legislação especial e subsidiariamente pela CLT. Lembra lá na origem histórica que nós vimos, na primeira parte da aula, que aí se permitiu, em primeiro lugar, a regra não pode contratar por empresa interposta. Exceção, temporário da Lei 6.019 e vigilantes que tinham lei especial de 83. Lembram-se disso? Então, está dizendo, essa lei, e é a 13.429 de 17 falando, tudo que eu falei de prestação de serviços aqui não se aplica para aquela empresa que é do ramo de vigilância e transporte de valores, porque essa tem uma lei própria. Então, não se aplica a Lei 6.019 com a redação dada pela 13.429. Outro dispositivo inserido pela 13.429, os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos da lei. O que mudou na época, ali em 2017, o contrato em vigor poderia ser alterado para passar a preencher os requisitos, né, para não ficar fora do padrão legislativo estabelecido. A lei entraria em vigor 60 dias após a publicação. Aqui nós estamos falando de 1974. Olha lá. A lei era de 3 de janeiro, faz um tempinho, né? O presidente era Emílio Garrastazu Médici, né? E Alfredo Buzaide, hein? Alfredo Buzaide aqui devia ser o ministro, e muito famoso nos estudos do Código de Processo Civil, do processo civil brasileiro, né? Era um jurista famoso aí, prestigiado. E olha só, acabou o nosso estudo da Lei 6.019. É muito importante que vocês consigam, ao estudar essa lei, ao assistir esse vídeo, acompanhar aquela minha sugestão, de ficar sempre dividindo. ETT para um lado, EPS do outro. Trabalho temporário para cá, prestação de serviços para lá. E entender quando que o legislador está falando de um ou de outro. Atento ao fato de que, muitas vezes, ele não faz o paralelo certinho. Temporário, tomadora, prestador de serviço, contratante. Falou de contratante do lado de cá e deu umas misturadas na bola aí, mas eu tentei deixar claro para vocês que artigo estava tratando de um lado e que artigo estava tratando do outro. Né? Eu tinha feito até um quadrinho aqui, mas ficou tão horrível isso aqui que não vai ajudar em nada. Eu fico satisfeito com as observações que fizemos. Vou dar um sustão em vocês aqui em tela cheia novamente. E agora, só semana que vem nós estamos de volta. Beijo para todo mundo. Bons estudos. Boa semana. Até a próxima.